Tem um garoto de 19 anos carregando nas costas o peso de 200 milhões de brasileiros. E esse garoto mal completou um ano de Europa quando o mundo decidiu que ele era o futuro. Ele nasceu em Taguatinga, no Distrito Federal, filho de uma família que não tinha nada. Deixou a família para trás com 10 anos de idade para virar jogador de futebol em São Paulo. Chegou no Real Madrid com 18 anos, custou 47 milhões de euros. E hoje vai à Copa do Mundo representando o Brasil pela primeira vez com apenas 19 anos. Mas aqui está a questão que ninguém está respondendo com honestidade. Endrick está realmente pronto para ser protagonista numa Copa do Mundo? Hoje eu vou te mostrar os números, a história e a minha análise. E talvez a resposta te surpreenda. Endrick Felipe Moreira de Souza nasceu em 21 de julho de 2006, em Taguatinga, Distrito Federal. Não em Brasília dos políticos e embaixadas. Em Taguatinga, cidade satélite, periferia da capital do Brasil. O pai, Douglas, trabalhava como segurança. A mãe, Cíntia, como auxiliar de limpeza. Eles tinham uma bola de borracha e um filho que não parava de chutar. Com 10 anos, Endrick fez um teste no Palmeiras. Passou. E a família, sem dinheiro, sem garantias, com o coração partido, empacotou tudo e foi para São Paulo. Ele mesmo contou isso numa entrevista. As palavras dele foram: "Saímos de Brasília assim, sem nada." Nos 5 anos seguintes, Endrick destruiu tudo que apareceu na frente nas categorias de base. 161 gols em 188 jogos pelo Palmeiras nas categorias de base. Isso é quase um gol por jogo, durante 5 anos seguidos. Não é só talento, isso é obsessão. Em 2022, com 16 anos, ele entrou para o time profissional do Palmeiras. Estreou, marcou, repetiu. Com 17 anos, protagonizou um dos momentos mais bonitos do futebol brasileiro. Numa partida contra o Botafogo, com o time perdendo de 3-0, ele chamou a responsabilidade e virou o jogo. Aquela noite foi o rito de passagem, de menino a jogador de verdade. Em dezembro de 2022, com apenas 16 anos, o Real Madrid oficializou a contratação. Valor: 47,5 milhões de euros. O Palmeiras chamou de a maior venda da história do futebol brasileiro. Comparação para você entender a dimensão. Era mais caro do que muitos jogadores experientes na Europa, aos 16 anos. Mas ele ficou no Brasil até completar 18 anos, como manda a regra da FIFA. 2 temporadas completas no Palmeiras, 31 gols, 2 títulos brasileiros e a convocação para a seleção com apenas 17 anos, igualando um certo Ronaldo Fenômeno, que foi chamado pela primeira vez também com 17 anos, em 1994. Em julho de 2024, Endrick finalmente desembarcou na Europa. Tinha acabado de completar 18 anos. E do outro lado estava Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, fila gigante na frente dele. Na primeira temporada no Real Madrid, 22 jogos, quase todos saindo do banco. 5 gols. Gol na Champions League contra o Stuttgart. Gol no Campeonato Espanhol. Gols na Copa do Rei. Números modestos em quantidade, mas cada gol foi importante. Aí veio a lesão no tendão em maio de 2025. Quase 5 meses fora do campo. Para um jovem ainda se firmando, isso pode ser destruidor. Para Endrick, foi uma pausa forçada num momento crucial. Com Xabi Alonso assumindo o Real Madrid na temporada seguinte, o espaço de Endrick ficou ainda mais curto. Em janeiro de 2026, a decisão foi tomada. Empréstimo ao Lyon, por 6 meses. Muita gente chamou de passo atrás. Era um passo para frente disfarçado, porque a Copa do Mundo estava chegando e Endrick precisava jogar, precisava de minutos, precisava de ritmo de jogo. No Lyon, treinado pelo brasileiro Paulo Fonseca, Endrick encontrou o que precisava: minutos, regularidade, ritmo. Em 18 jogos pelo clube francês, 6 gols e 5 assistências. Não são só gols, são participações. É um Endrick mais completo, que cria, que aparece no jogo coletivo. Nota média 7.4 no SofaScore. 22 chutes a gol na temporada. Esse empréstimo foi a rampa de lançamento para a Copa do Mundo. Em 2023, Endrick igualou Ronaldo Fenômeno, convocado para a seleção brasileira com 17 anos, para cobrir a ausência de Neymar. Imagine a pressão desse convite. Desde então, são 15 jogos pela seleção e 3 gols. Gol contra a Inglaterra no estádio de Wembley. Gol contra a Espanha. Gol contra o México. Cada gol numa partida grande, como se o cenário grande fizesse ele aparecer mais. Em março de 2026, última data FIFA antes da Copa, o Brasil jogou contra a Croácia. Endrick entrou em campo. Em apenas 21 minutos, sofreu o pênalti convertido por Igor Thiago e deu a assistência para o gol de Gabriel Martinelli. Participação direta em 2 gols, em menos de meia hora. Aqueles 21 minutos valeram uma convocação. No dia 18 de maio de 2026, Carlo Ancelotti anunciou os 26 convocados para a Copa do Mundo. Endrick ouviu seu nome. Semanas antes, ele tinha dito numa entrevista que sonhava com esse momento. Ele e Ryan são os mais jovens da seleção. O Brasil não tinha 2 jogadores com menos de 20 anos numa Copa. Há 60 anos. A linhagem é impressionante.
Pelé foi à Copa com 17 anos em 1958 e foi campeão. Ronaldo foi em 1994 e em 1998 se tornou o fenômeno. O Brasil sempre apostou nos jovens e eles sempre responderam. Vamos aos fatos. O que Endrick tem de melhor? Primeiro, finalização com as duas pernas. Endrick finaliza com esquerda e direita com eficiência clínica. Seus 22 chutes a gol nessa temporada no Lyon mostram volume real. Segundo, explosão e velocidade curta. Ele não é o mais rápido em linha reta, mas na aceleração de 5 a 10 metros, dentro da área, ele é explosivo o suficiente para criar espaço onde não existe. Terceiro, personalidade. Com 17 anos jogou no Wembley e marcou. Com 18 jogou no Real Madrid e marcou. Com 19 vai à Copa do Mundo. O palco grande não intimida esse garoto. Parece acender alguma coisa nele. Quarto, inteligência coletiva. No Lyon, ele melhorou muito a participação no jogo coletivo. As 5 assistências mostram um atacante que pensa além do gol, mas eu seria desonesto se não falasse dos pontos de atenção. Na Copa América de 2024, Endrick teve 4 chances e não marcou. Em 90 minutos contra o Uruguai, completou apenas um passe. Um passe em 90 minutos. Isso não é crítica gratuita, é contexto. Era um time do Brasil disfuncional, perdendo de forma coletiva, mas a sombra existe, e seria errado ignorar. E a concorrência é brutal. Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Martinelli. Endrick não vai ser titular automático. Vai disputar vaga com craques de nível mundial. E isso é bom, porque significa que a seleção tem mais opções do que nunca. Então a resposta à pergunta que abriu esse vídeo. Endrick está pronto para ser protagonista? Minha resposta: ainda não, mas está pronto para ser decisivo. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Protagonista é quem o time é construído em volta. Decisivo é quem entra e muda o jogo, como fez contra a Croácia, como fez no Wembley, como fez no Newton Santos com o Palmeiras perdendo de 3 a 0. Ancelotti não vai escalar ele como titular no lugar de Vinícius Júnior, mas quando precisar de um gol, quando o jogo estiver empatado nos 70 minutos, Endrick vai estar lá, e você vai sentir aquela sensação de que algo vai acontecer. Pelé foi à Copa com 17 e foi campeão, não porque era o melhor em todas as posições, mas porque entrava e o jogo mudava. Endrick tem isso. É raro, é valioso. E aqui está a minha aposta final. Endrick não vai ser o artilheiro da Copa, mas vai marcar o gol mais importante que o Brasil fizer no torneio. Você concorda? Discorda? Me conta nos comentários. Quero muito saber a sua. Só para fechar o resumo do que a gente viu, Endrick saiu de Taguatinga sem nada. Foi para o Palmeiras, custou 47 milhões ao Real Madrid, se desenvolveu no Lyon e chegou à Copa do Mundo com 19 anos. Não é um titularzão, é uma arma. E as melhores armas aparecem quando mais precisa. Se você quer acompanhar cada passo do Brasil nessa Copa 2026 com análise real, sem bajulação e sem militância, se inscreve agora e ativa o sino. A gente cobre tudo aqui: treino, jogo, figurinha, polêmica. Até o Hexa. Vamos juntos.